Olá, muito boa noite, espero que esteja tudo bem com você e em paz. Hoje, mais uma edição do nosso café. Café com Jesus, e nós começamos aqui então a leitura bíblica de Gênesis 20 para depois fazermos a reflexão. Acompanhe comigo, vamos lá? Abraão em Gerar. Abraão partiu dali para a região do Neguebe e foi viver entre Cádiz e Sur. Depois morou algum tempo em Gerar. Ele dizia que Sara, sua mulher, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscar Sara e tomou-a para si. Certa vez, Deus veio a Abimeleque num sonho e lhe disse: Você morrerá. A mulher que você tomou é casada. Mas Abimeleque, que ainda não havia tocado nela, disse: Senhor, destruirias um povo inocente? Não foi ele que me disse: Ela é minha irmã? E ela também não disse: Ele é meu irmão? O que fiz foi de coração puro e de mãos limpas. Então Deus lhe respondeu no sonho: Sim, eu sei que você fez isso de coração puro. Eu mesmo impedi que você pecasse contra mim e por isso não lhe permiti tocá-la. Agora devolva a mulher ao marido dela. Ele é profeta e orará em seu favor para que você não morra. Mas se não a devolver, esteja certo de que você e todos os seus morrerão. Na manhã seguinte, Abimeleque convocou todos os seus conselheiros e, quando lhes contou tudo o que acontecera, eles tiveram muito medo. Depois Abimeleque chamou Abraão e disse: O que fizeste conosco? Em que foi que pequei contra ti para que trouxesses tamanha culpa sobre mim e sobre o meu reino? O que me fizeste não se faz a ninguém. E perguntou Abimeleque a Abraão: O que te levou a fazer isso? Abraão respondeu: Eu disse a mim mesmo: certamente ninguém teme a Deus nesse lugar, e irão matar-me por causa da minha mulher. Além disso, na verdade, ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe, e veio a ser a minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa de meu pai, eu disse a ela: Assim você me provará sua lealdade. Em qualquer lugar aonde formos, diga que eu sou seu irmão. Então Abimeleque trouxe ovelhas e bois, servos e servas, deu-os a Abraão e devolveu-lhe Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: Minha terra está diante de ti, podes ficar onde quiseres. A Sara lhe disse: Estou dando a seu irmão 1000 peças de prata para reparar a ofensa feita a você diante de todos os seus. Assim todos saberão que você é inocente. A seguir, Abraão orou a Deus e Deus curou Abimeleque, sua mulher e suas servas, de forma que puderam novamente ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Senhor, muito obrigado pela leitura de Gênesis 20, agora pedimos a tua bênção, Pai, também o teu discernimento, para que através do teu Santo Espírito nós possamos refletir sobre essa passagem bíblica. Louvamos o teu nome, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis 20, meus irmãos. Então estamos aqui diante de mais uma caminhada e aí a gente vai ver a questão da tensão entre a falibilidade humana e a inaplicável fidelidade do homem em comparação com a inabalável fidelidade de Deus. Isso então nos revela como esse patriarca da fé, Abraão, movido pelo medo, recai no velho erro da meia-verdade para tentar enganar e garantir a sua sobrevivência. Contudo, a gente vai perceber que o foco do texto ele não repousa apenas nesse escorregão moral aí de Abraão perante o rei Abimeleque, mas na ação soberana de um Deus que protege ativamente a promessa e de que, de forma surpreendente, destaca o poder prático da oração aqui, usando a intercessão do próprio profeta que falhou, como canal exclusivo para trazer perdão, cura e restauração para aqueles que foram afetados pelas suas escolhas, certo? Então vamos começar aqui. Nos versículos 1 e 2 nós vamos ver a questão da mudança. Abraão, que é nômade, viaja para a região do Neguebe e se estabelece ali temporariamente em Gerar. Então existe aí uma questão de que ele viaja para essa região e embora Abraão já estivesse na Terra Prometida, ele não era o dono oficial do território, como a gente bem sabe. Ele era um nômade, um peregrino. A promessa da posse da Terra Prometida era uma promessa futura. E aí o texto bíblico ele não dá aí o motivo explícito dessa mudança específica aí de Hebron, dos carvalhais de Manre, né, para o Neguebe e para Gerar. Mas o contexto que a gente pode ver
tanto geográfico, histórico, ele aponta para alguns cenários. Vamos tentar aqui esclarecer. Primeiro é a busca por pastagens e água. Como a gente já sabe, ali como um grande pecuarista, certo? Abraão precisava então movimentar os seus rebanhos constantemente. E o Negueb, então, ele vai ser o quê? Uma região árida, e Gerar ficava ali em uma região que era com melhores poços de água. Depois nós temos em seguida, que a gente analisou, o capítulo 19, tem o trauma ali de Sodoma e de Gomorra. A gente acabou de narrar então essa questão da destruição catastrófica, diga-se passagem, né, dos seus ali daquelas cidades. Então, Hebrão ficava relativamente perto, de onde ali Abraão podia ver a fumaça da destruição daquelas cidades, e é muito provável então que ele tenha movido o seu acampamento para se afastar daquela área então desolada. Bom, de qualquer maneira, entenda o seguinte, tanto o Negueb quanto a cidade de Gerar, eles faziam parte da vasta região de Canaã, a terra prometida a Abraão, lembremos-nos disso. E ela fica localizada na sua fronteira meridional, ali no extremo sul. Canaã, então, não era um país unificado, mas sim um grande território geográfico, composto por diversas tribos e cidades-estado independentes, como, por exemplo, a que a gente está vendo aqui do rei Abimeleque. Então, portanto, ao fazer essa mudança, o Abraão, ele não estava abandonando a terra prometida, como ele fez anteriormente, ali ao descer para o Egito, em épocas de fome, como a gente viu, mas apenas transitando dentro das próprias fronteiras da terra que Deus lhe havia prometido, até buscando mesmo condições práticas de sobrevivência e segurança para a sua grande, enorme caravana nômade. Mas eis que surge então essa questão de meia-verdade, né? Ele está repetindo aqui o mesmo erro que a gente já viu lá anteriormente, lá no Egito, em Gênesis 12, Abraão diz que Sara então é sua irmã, mais uma vez, porque ele teme ser morto por causa da beleza dela e tal. E aí ele aprendeu ou não a lição? E às vezes a gente também faz assim, não é verdade? A gente erra algumas vezes, erra, aí entende a consequência, depois tenta mudar, erra de novo. Então, olha só, a declaração de Abraão em Gênesis 20, 12, como nós estamos lendo aqui, né? Nesse capítulo, versículo 12, revela que Sara era de fato sua meia-irmã por parte do pai Terá, mas ela era gerada por uma mãe diferente. Para nossa mente contemporânea, isso até pode soar meio escandaloso, gente. Mas o contexto histórico, cultural dessa era patriarcal, podemos dizer assim, séculos antes de Deus instituir a lei de Moisés, em Levítico 18, lá na frente ainda vamos ler sobre isso, que proibiu estritamente as relações incestuosas. Então, o casamento consanguíneo ali naquele momento era uma prática comum e moralmente aceitável no Antigo Oriente Médio. Por quê? Isso a gente chama de casamento dentro do mesmo clã, o que a gente chama de endogamia, que servia como um mecanismo social, então, para preservar a linhagem patriarcal, manter os bens na mesma família e evitar a assimilação religiosa dos povos idólatras ali vizinhos. Então, embora a união fosse legítima para os padrões da época, aqui o que a gente vê, Abraão se aproveitou desse parentesco real, é verdade, como uma meia-verdade, conveniente ali para ocultar o fato principal que ameaçava a sua vida, o qual era de que ele e Sara eram casados. E aí, a meia-verdade é um tropeço ou é um fato? Como é que a gente pode ver? Bom, a verdade é que foi as duas coisas, foi um tropeço e foi um fato também, porque havia um ponto de verdade, né, no versículo 12 a gente vê, mas foi um escorregão terrível. Abraão revela que Sara de fato então era sua meia-irmã, filha de Terá seu pai e de outra mãe, mas eticamente falando, o que a gente tem? Uma meia-verdade contada com a intenção de enganar, é uma mentira por inteiro. Então, Abraão, ele escorregou novamente no exato ponto do capítulo 12. O versículo 13 mostra que essa não foi uma mentira de improviso, mas sim uma forma de operação. A gente chama isso em direito de modus operandi do casal. Então, eles mesmos se colocaram ali um para o outro. Quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela, assim você me provará a sua lealdade em qualquer lugar aonde formos, diga que eu sou seu irmão. Versículo 13. Abraão ainda confiava mais na sua própria estratégia humana do que na proteção de Deus para a questão da sua sobrevivência. Isso é um contraste brutal com a fé que ele já havia demonstrado em outras áreas, não é verdade? Bem, continuando, a gente vê aqui a consequência, né, disso tudo, que Abimeleque, rei de Gerar, manda buscar Sara e a toma para si. Olha só que interessante. A gente vai se lembrar da idade de Sara, né? É uma coisa que vai para a gente aqui, para nossa mente. Sara com 90 anos, como é que é
essa questão, né, de ele ainda querer ela para se tornar sua esposa, ali o rei Abimeleque. E aí o que acontece? A gente precisa entender o seguinte: de acordo com Gênesis 17:17, Sara já tinha 90 anos mesmo, e Isaac nem ia nascer no ano seguinte. Então, por que é que um rei ia querer tomar uma mulher de 90 anos para o seu harém? Você já pensou nisso? Talvez seja uma dúvida. Nós vamos esclarecer aqui. Olha só. Alguns estudiosos chegam a sugerir que o texto estaria fora de ordem, ali um flashback de décadas antes, mas eu vou ser sincero para vocês, a posição literária do texto faz sentido exatamente onde está, depois do capítulo 19 e antes do capítulo 21. A resposta para isso, então, se a gente pensar dessa maneira, passa por alguns pontos que a gente entende que alguns comentaristas bíblicos também compreendem dessa maneira. Primeiro é o seguinte: aliança política e econômica, que é mais provável. Por quê? Porque Abraão, a gente sabe, não era um Zé Ninguém. Ele era riquíssimo, tinha ali um exército particular, inclusive, né, dos 318 homens ali do capítulo 14 que foram recuperar Ló ali na primeira vez. Se lembra daqueles 4 reis poderosos ali? Kedorlaomer era o rei que estava ali, né, empunhando tudo isso e que foi vencido por Abraão, seus 318 homens, mais os seus 3 amigos, incluindo ali o Manre, ali que ele morava perto dos carvalhos do Manre, que era justamente essa pessoa que ajudou também. E o Abraão era visto como um príncipe poderoso. Então, na cultura do Antigo Oriente Médio, casar-se com a irmã de um líder tribal poderoso, era a principal forma do quê? De selar uma aliança política, de garantir rotas de comércio, por exemplo, e também de manter as fronteiras ali pacíficas. Abimeleque, então, provavelmente ali queria não só a noiva, mas também queria o cunhado, né? Essa questão desse trato de valores, e isso é interessante. Depois também a gente pode pensar o seguinte: 90 anos para Sara, mas tudo bem, mas ela estava possivelmente com o vigor restaurado. Por quê? Porque Sara estava prestes a engravidar de Isaac. A promessa ela já estava ativa, então muitos teólogos também entendem que para que o ventre de Sara pudesse gerar um filho, Deus operou nela uma restauração física e sistêmica em seu corpo que, digamos assim, teria deixado ela fisicamente revigorada. Pode ser também isso. Mas a primeira informação que eu passei a vocês tem ali muito mais força e é mais provável. Bom, de qualquer maneira, o foco teológico desse capítulo, o que acontece? É colocar a história exatamente aqui. As vésperas do nascimento de Isaac serve para mostrar como a fraqueza humana, o engano de Abraão, então nesse caso, né, que a gente está vendo, quase colocou a promessa a perder. Não fosse a intervenção soberana de Deus para proteger o ventre da nossa matriarca aqui, da Sara. Então, essa questão da intervenção divina que diz respeito aos próximos versículos, do 3 ao 7. O aviso em sonho, Deus aparece para Abimeleque de noite e o adverte severamente. Ele é um homem morto por ter tomado uma mulher casada. A defesa do rei Abimeleque, então, que ainda não havia tocado em Sara, alega com razão inocência e integridade de coração, pois o próprio casal é que tinha enganado ele. Olha só como é interessante essa questão da soberania e da graça divina. Deus reconhece a sinceridade então do rei Abimeleque e revela que foi o próprio Senhor então quem o impediu de pecar, protegendo assim a linhagem da promessa. De qualquer maneira, nós vemos aqui que Deus exige a devolução de Sara e afirma que Abrão é profeta. A primeira vez que acontece isso, e o texto estabelece a necessidade de uma oração intercessória pela própria pessoa ali que mentiu, né, o Abraão, para que o Abimeleque e sua casa vivam, né, que eles tenham aqui de novo, ali tenham filhos, aquela coisa toda, porque ali havia uma questão de esterilidade que, no momento que Sara chegou, houve essa questão de esterilidade. E a repreensão é que Abimeleque, então, de manhã, pela manhã, aterrorizado, ali ele confronta Abraão e questiona o motivo de ele ter trazido tamanha culpa sobre seu reino. E aí o patriarca, ele se justifica. Primeiro, ele por medo, dizendo que não achou que não havia nenhum temor a Deus naquele lugar e que iriam matá-lo. Depois, diz o parentesco real que Sara era realmente, assim, tecnicamente, a sua meia-irmã, filha do mesmo pai, mas de mãe diferente, e também por um acordo prévio, que era o trato do casal, que já tinham feito em todas as suas peregrinações, queriam falar isso para garantir a segurança de Abraão. Então, nesse sentido, depois nós temos a questão da restituição de Sara e a oração intercessória, em que Abimeleque devolve Sara e também dá para Abraão ovelhas, dá bois, escravos, e também entrega 1000 peças de prata como compensação financeira para Sara e a prova pública da pureza e honra dela
perante todos. E aí a gente vê o poder de oração, da oração, em que o capítulo culmina na prática da teologia intercessória, em que Abraão ora a Deus em favor daquele que ele mesmo havia enganado. Olha só que complexidade, né? E que fé para poder resolver essa situação. De qualquer maneira, houve sim a restauração. Em resposta à oração de Abraão, Deus cura Abimeleque, sua mulher, suas servas que haviam ficado estéreis, aí como juízo divino enquanto Sara esteve ali no palácio. Bom, esse capítulo marca o quê? A primeira vez então que Deus chama, né? Que a palavra profeta aparece aí na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis o primeiro deles, e ela está diretamente associada ao ofício da oração intercessória. Olha só, se você gosta de orar, aqui está um bom exemplo, mesmo em meio à falha moral de Abraão, Deus preserva a aliança e usa a intercessão do patriarca como instrumento para trazer cura para a casa de Abimeleque. Bom, o grande desafio pessoal e prático de Gênesis 20, então, é o que? Confrontar a nossa tendência de confiar em nossas próprias estratégias de sobrevivência, nossos medos, controles e as nossas meio-verdades, em vez de descansar na soberania de Deus. Tem que confrontar isso e pender para descansar na soberania de Deus. Então tem que deixar os nossos medos, os nossos meios termos, as nossas meias vontades, né, meias verdades e também o nosso controle para que a gente possa deixar Deus agir soberano nas nossas vidas. E ao mesmo tempo a gente compreender então o peso da graça na intercessão, orar, esperar. E a lição profunda aqui então é que Deus não exige um histórico de perfeição moral impecável para nos usar como instrumentos dele. Então o que acontece é o seguinte, que nós precisamos aqui entender que ele honrou a oração de Abraão a favor de Abimeleque, mesmo após o seu tropeço, né, o tropeço de Abraão, provando que o nosso chamado para interceder pelos outros e viver uma fé prática e constante não pode ser paralisado pelas nossas próprias falhas. Eu mesmo também, aqui nas questões, quando venho comentar, né, do nosso café, nosso café com Jesus, às vezes a gente não está bem, às vezes a gente está meio, né, para virada, aquela coisa toda, meio triste, mas a verdade é que, chegando aqui, lendo a Bíblia, refletindo, fazendo as perguntas certas, Deus trabalha nas nossas vidas e transforma tudo isso. E aí, para transformar isso em oração diária, nosso clamor teria que ser mais ou menos assim, acompanhe comigo. Senhor, perdoa as vezes em que por medo ou insegurança eu recorro às minhas estratégias, puramente humanas, Senhor, e meias verdades tentando controlar as circunstâncias. Senhor, purifica o meu coração e alinha minha conduta com a integridade que o Senhor espera de mim. Ao mesmo tempo, Pai, não permita que a vergonha das minhas próprias falhas me cale ou me afaste do teu chamado. Senhor, me usa pela tua graça como intercessor fervoroso, para que, mesmo quando eu esteja chateado, triste, através das minhas orações e da minha vida prática, a tua cura, paz e restauração alcancem a vida daqueles que me cercam, mesmo que eu seja esse vaso imperfeito que o Senhor tão bem conhece. Em nome de Jesus, amém. Finalizamos aqui com essa oração, espero que você tenha feito essa oração também. Se não, pode voltar a ela novamente aí mais alguns instantes e refazê-la aqui, que certamente Deus vai te ouvir. E Deus o abençoe, tudo de bom, até a próxima, a paz, no nosso próximo Café com Jesus. Valeu!